Tá bem, então o próximo. Bom dia, eu sou Gustavo Amorim Gomes, da CI Digital. Minha pergunta se dirige a Dom Ricardo, a Dom João Justino, a Dom Jaime Spengler e a Dom Paulo Jackson. Então, nós todos. A Carta ao Povo Brasileiro deste ano não se refere nenhuma vez à conversão, penitência, vida espiritual, nada diretamente ligado à visão beatífica, meta da nossa caminhada na Terra, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Trata exclusivamente de assuntos políticos que vão da guerra da Ucrânia à vacinação, passando por taxas de juros e elogios ao governo federal por nomeação de indígenas para posições de decisão. Essa preponderância de temas políticos com viés de esquerda, manifestada agora na crítica ao mercado, à reforma trabalhista e à taxa de juros, posições do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, domina as declarações públicas da Igreja no Brasil desde os anos 1970. É da mesma época o início da diminuição da porcentagem de católicos na população brasileira, que hoje é pouco mais da metade, comparada com 90% de então. Há uma correlação entre as duas coisas? Considerando que o atual governo de esquerda foi eleito por 60 milhões dos 156 milhões de eleitores do país, a Igreja no Brasil está falando só com uma parte dos fiéis? Há um abismo entre a hierarquia da Igreja e a do povo de Deus no Brasil? Eu diria uma coisa muito simples. Eu creio que há um equívoco na apresentação da própria questão, porque a carta parte da pessoa de Jesus Cristo e do Evangelho. E a referência de tudo aquilo que segue não poderia ser diferente. É o Evangelho, é Jesus Cristo. E a condição de discípulo, discípula de Jesus, do crucificado, ressuscitado, tem implicâncias na vida social. E a igreja não pode ficar calada, independente de partido político ou de quem esteja no poder. Nós precisamos e devemos, naquilo que dizemos, naquilo que fazemos, ter como referência, eu repito, Jesus Cristo e o Evangelho. É isso que pauta as nossas decisões, é isso que pauta as nossas escolhas, é isso que promove vida, e vida em abundância, como diz Jesus no Evangelho. E depois nós nunca podemos esquecer aquilo que Mateus e nós, talvez fazendo referência ainda mais ampla, o que está também no Evangelho de Mateus, ser sal da terra, luz no mundo, fermento de transformação, em vista de uma fraternidade, de uma sociedade mais integrada, integradora para as futuras gerações. E aonde a vida é ferida, aonde a vida não é cuidada, aonde a vida está chagada, o discípulo de Jesus, a discípula, não pode permanecer indiferente. Rapidamente, eu queria lembrar que a pergunta começa recordando aquilo que é bem específico da vida da igreja, da sua missão. E isso a igreja faz todos os dias, todas as horas. Nós tivemos a oportunidade durante a Assembleia de celebrar a Eucaristia e ouvimos muitos elogios às homilias todas que foram preparadas com muito zelo pelos que presidiram. E nós temos os meios de comunicação, as comunidades, quer dizer, essa é a missão de todo dia e que está acontecendo, não está enfraquecida, pelo contrário, nós temos tantos projetos que crescem todos os dias na Igreja do Brasil. Quando nos reunimos em Assembleia e preparamos uma mensagem ao povo brasileiro, nós queremos dizer, estamos aqui, estamos buscando realizar a nossa missão, mas aqueles que são os destinatários da nossa missão, as pessoas, os homens e mulheres deste país, vivem em situações difíceis. E aí elencamos inclusive, pontos muito positivos, como a solidariedade manifestada de tantos modos, não só por cristãos católicos, mas pelo povo brasileiro em geral. Lembramos também o interesse, ao sentido de pertença a esta nação, que nos fez passar por um processo eleitoral recém, que não descuida da missão, não é? E os muitos documentos que fazemos e trabalhamos, estamos trabalhando tão insistentemente no processo da iniciação à vida cristã. E é interessante que na própria pergunta aparece um dado, que isto vem desde 1970. Então, a conferência sempre teve uma postura crítica diante da realidade que vivemos, não é? Exatamente para instigar a participação de todos os católicos na construção de uma sociedade justa e fraterna. Obrigado. Dom Jackson. Só uma palavrinha. Quando eu faço visita pastoral, eu sempre uso uma imagem para ajudar as pessoas a compreenderem o que é uma comunidade católica. E eu uso a imagem do tamborete de 3 pernas, que na verdade é o catecismo da Igreja Católica. A primeira parte, eu creio. Então a palavra de Deus é a primeira perna do tamborete. Sem palavra de Deus, o tamborete vira para um lado. A segunda perna do tamborete é o culto, é a liturgia. Sem a liturgia, o tamborete vira para um lado.
Mas a terceira perna do tamborete é a caridade, é a ética, é a justiça social. Sem essa perna do tamborete, o tamborete vira para o outro lado. Então é bonito perceber como esse tamborete de 3 pernas é sustentado por esse mistério de comunhão. Então a igreja cuida da proclamação da palavra, cuida da santificação, mas cuida também da vida, da caridade, da ética e da justiça. E eu creio que o Santo Terço, Dom João, foi um elemento tão marcante, tão bonito dessa Assembleia. Perceber que normalmente o terço é uma oração laical. A gente vê muitos leigos rezando o terço. Mas 400 bispos rezando o terço, puxando o terço e convidando o povo de Deus a rezar o terço conosco, é uma coisa linda e é uma marca característica desta Assembleia. É a 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica, rezar juntos. Então, professar a fé, celebrar a fé, vivenciar a fé e rezar juntos. Isso é o Catecismo da Igreja Católica que esteve presente o tempo todo em nossa Assembleia. Está bem. Como nós